Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos prosseguir nosso estudo do Evangelho de João. Estamos no capítulo 8 e estamos a partir do verso 12. Nós encerramos nosso último vídeo tratando do verso 12 e eu quero retomar desse ponto. Nesse momento, Jesus estava lá em Jerusalém, no templo, naquele único lugar na terra onde os judeus realizavam a sua adoração. Lembrando que nas sinagogas se realiza oração e a adoração envolve ritos que só podem ser realizados no templo e que hoje não há templo. Então os judeus estão aguardando a construção do seu terceiro templo para poderem voltar à adoração, mas isso é um tema que nós trataremos mais adiante quando nós estudarmos das revelações dos fins dos tempos. Tem revelações, vimos um pouquinho em Mateus, veremos ao longo das cartas de Paulo, veremos especialmente no famoso livro das revelações, que nós chamamos de Apocalipse. A palavra Apocalipse não quer dizer fim do mundo, ela quer dizer em grego revelação. Então, Jesus, falando novamente ao povo, disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você perdeu a explicação desse versículo aqui, volte no nosso vídeo anterior, lá tem um conteúdo bem interessante. E os fariseus então disseram a ele: Você está testemunhando a respeito de si próprio, e o seu testemunho não é válido. E esse é um ponto interessante, um ponto retórico interessante. Mas ele respondeu: Ainda que eu mesmo testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Talvez você se pergunte o que isso tem a ver saber de onde vim e para onde vai. Na verdade, essa expressão, que ele está dizendo, eu sei de onde vim e para onde vou, essa expressão compreende a divindade de Jesus. Por isso que o testemunho dele é válido. Porque ele, diferente de todos os outros seres humanos, tinha a compreensão sobre a origem da vida, sobre a existência dele com o Pai antes que as coisas fossem criadas, e ele sabia as coisas que viriam ainda. Então ele está dizendo, o meu testemunho é válido porque eu sou o Filho de Deus. É isso que ele está dizendo. Nisso é saber de onde veio e para onde vai. E ele prossegue, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. A diferença entre o Filho de Deus e os filhos dos homens. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho. E aqui ele começa a trazer um princípio lá do Antigo Testamento sobre testemunho, que era necessário que houvessem duas testemunhas para valer um julgamento. Ele falou, não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Então já eram dois. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo e a outra testemunha é o Pai que me enviou. Então o testemunho dele era válido, por ele ser o Filho de Deus, e o testemunho do Pai se somava ao dele. Então, haviam dois testemunhando e isso fazia com que a expressão que ele falou que ele é a luz do mundo seja válida. Então perguntaram, onde está o seu pai? Eles talvez estivessem perguntando por José, imaginando um pai humano e não o Pai celestial. E respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu pai. Ele estava ali diante deles, ele já caminhava sobre a terra há mais de 30 anos, mas as pessoas de fato não o conheciam. Veja que é diferente saber quem ele é e dizer, ele é Jesus, aquele que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré e mora em Cafarnaum. E conhecê-lo é outra coisa, conhecê-lo é outra coisa. Conhecer envolve proximidade e intimidade. Você sabe quem é Jesus? Isso não é o suficiente. Você precisa ter proximidade com ele, conhecê-lo, ter vivência, caminhar com Jesus. E ele fala que se vocês me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Por quê? Quando nós passamos a ter uma caminhada com Jesus, nós conhecemos então o Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocam as ofertas. Há uma expressão mais antiga em português que é gasofilácio. Gasofilácio é o lugar onde se põem as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Veja que ele estava ali, discursando abertamente, e era um discurso desafiador, mas a hora dele não havia chegado. Então, por isso que ninguém o prendeu, porque Jesus veio também para morrer, e morrer no lugar certo, no dia certo, do jeito certo. E essa não era a hora dele ainda. E mais uma vez ele falou, eu vou embora e vocês vão procurar por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele estava se referindo para a partida dele para junto do Pai, que as pessoas não poderiam acompanhá-lo nessa partida.
e que morreriam em seus pecados. E por que morreriam em seus pecados? Pela rejeição ao Filho de Deus. E isso levou os judeus a perguntar, será que esse homem vai se matar? Será que é isso que ele está falando? Para onde eu vou, vocês não podem ir? Será que ele está falando de suicídio? Vejam o quanto que essas pessoas estavam cegas, estavam por fora do que estava acontecendo, ao ponto de não entenderem absolutamente nada desse discurso. Então, nós temos que entender também que para a compreensão adequada do Evangelho, para a compreensão adequada das palavras de Cristo, é necessário uma intenção de compreender. Se você se aproxima da Bíblia Sagrada julgando a Bíblia, julgando no sentido de se colocar acima dela, você dificilmente vai compreender essas palavras. Se você chega numa atitude de humildade, tentando compreender essas palavras e discerni-las, aí então você tem um caminho para entender o Evangelho de Jesus Cristo. E ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não creem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quando ele fala aqui, lá de cima, aqui de baixo, esse mundo, ele não é deste mundo, ele se refere, é claro, à natureza divina dele. E, curiosamente, nós podemos ler nas Escrituras passagens que nos demonstram que quando nós nos tornamos caminhantes do caminho de Jesus, nós também não somos mais desse mundo. A nossa casa não é mais esse lugar. Nós temos casa em outro lugar e ele foi preparar para a gente uma habitação. E aí nós vamos compreender então que a nossa passagem por esse mundo ela é muito breve e é só um pontinho na nossa história que será uma história eterna. E isso nos dá a perspectiva correta. Quando nós entendemos que a nossa história nesse mundo é só um pontinho, isso faz com que a gente comece a se dedicar a fazer essa história ser correta, porque é esse pontinho que vai determinar toda a eternidade pela frente. E aí algumas coisas que tem nesse sistema chamado mundo passam a ser não tão atraentes quanto pareciam antes. E ele segue, eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. E quando ele fala que eu sou, a expressão em grego é ego omni, essa expressão é usada para se referir ao nome de Deus. Eu sou é o nome de Deus, ele é o grande eu sou. Então ele está dizendo, se vocês não crerem que eu sou, se vocês não crerem que Jesus Cristo é Deus, que ele é um com o Pai, então morrerão em seus pecados. E aí, quem é você? Perguntaram eles. Aí eles começaram a entender que eles não sabiam quem ele era. Eles achavam que sabiam, e aí nessa conversa de Jesus eles começam a perceber que eles não sabiam com quem eles estavam lidando. E então vem uma pergunta, finalmente uma pergunta inteligente. Quem é você? Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Porque ele várias vezes já tinha se revelado e era a surdez espiritual deles, vamos chamar assim, que fazia com que eles não entendessem quem ele era. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Então ele está falando que ele veio com uma missão, ele veio enviado por alguém que merece confiança, o próprio Criador. E ele veio trazer para nós as palavras do Criador. Aqui é muito importante a gente entender que Jesus Cristo, ele é o foco de toda a Bíblia. Mesmo o Antigo Testamento aponta para ele, para que ele pudesse vir e realizar essa missão de trazer as coisas celestiais a nós, de trazer o céu a nós. Essa é uma perspectiva muito importante para ler a Bíblia. Eles então entenderam que ele estava falando a respeito do Pai, o Pai Celestial. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Levantar é na cruz, né? Levantá-lo na cruz. Filho do Homem, uma expressão lá do Antigo Testamento para falar do Messias, do escolhido. Então, quando levantarem na cruz, o Messias, saberão que eu sou, saberão que ele é divino, o Filho de Deus, um com o próprio Pai, e que não faz nada de si mesmo, mas fala exatamente o que o Pai ensinou para ele. E aquele que enviou Jesus, falou, aquele que me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Não me deixou sozinho. Ele disse isso aqui, isso é muito importante. Existe inclusive uma compreensão errada sobre o brado de Jesus na cruz.
que tem pessoas que acham que ele se sentiu abandonado por Deus. Nós já tratamos disso. Eu lhe sugiro que você leia e estude com cuidado o texto do Salmo, o texto do brado na cruz, correlacionando ele com o Salmo. Nós temos um vídeo sobre isso também lá no finalzinho de Mateus, dê uma pesquisadinha por lá e você vai ter uma perspectiva bem interessante sobre o que Jesus bradou na cruz. Então, ele disse aos judeus que haviam crido nele. Vejam que, como ele falou aquilo, muitos creram. Então ele se dirigiu para os que creram. Para os que creram. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, se você creu, aqui uma palavra de Jesus para você. Se você permanecer na verdade, será verdadeiramente discípulo de Jesus e conhecerá a verdade e a verdade vai libertar você. Isso é uma promessa de Jesus Cristo. A verdade liberta. E aí, os que creram responderam a ele algo que aí você vê que esse crer foi superficial, foi muito mais um crer de constatar. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém? Como você pode dizer que seremos livres? Isso aqui é uma expressão extremamente arrogante, porque ao longo da história de Israel, eles haviam sido escravizados diversas vezes por diversos povos e nesse exato momento eles estavam ali no templo e lá no canto tinha um lugar chamado Fortaleza Antonina, de onde os romanos observavam eles, os romanos invasores e dominadores, e eles eram, sim, naquele momento, escravos dos romanos. Mas disseram, somos filhos de Abraão, somos livres. Eram escravos de uma nação estrangeira e eram escravos do pecado. Digo a verdade, disse Jesus, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Pronto. Quem vive pecando já está na escravidão, a escravidão do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. O escravo, ele inclusive é vendido, né? Ele é mandado embora. E o filho, esse sim, o filho pertence a ela para sempre. Mesmo que se case, mesmo que saia de casa, continua sendo da família. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Entendeu o jogo aqui entre o filho e o escravo, a libertação, e o filho de Deus que liberta? E essa é a liberdade verdadeira. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Então Jesus aqui já começa a fazer uma distinção que a paternidade dele é diferente da paternidade deles. Há uma diferença ali. Abraão é nosso pai, responderam. Estão se apegando muito a Abraão, se apegando à linhagem sanguínea. Não, nós viemos de Abraão, isso nos garante. É mais ou menos como você acreditar que por você fazer parte de uma religião está garantido. E na verdade o que vai garantir você é caminhar com Jesus. E ele falou, se vocês fossem filhos de Abraão, filhos de verdade, filhos no sentido espiritual, né? Fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim, não. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Abraão, ele foi alguém que quando vieram mensageiros da parte de Deus, ele os acolheu. E eles estão rejeitando o mensageiro que é o próprio Deus, que é o Filho de Deus. Então olha a diferença. Se eles fossem filhos de Abraão, imitariam o patriarca Abraão. A história de Abraão você encontra em Gênesis e você vai encontrar, por exemplo, um episódio em que Abraão acolheu 3 figuras que no primeiro momento o texto não nos diz direito quem são e ao longo do texto nós vamos perceber que estava ali o próprio Deus e que estavam também 2 anjos. E Abraão acolheu, e acolheu não só no sentido de espaço, mas acolheu no coração as palavras deles. E aí eles disseram, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. E aí eles apelaram mais ainda, mais do que filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. Não temos não somos ilegítimos, né? Sabemos quem é nosso pai, não somos filhos de um qualquer por aí. E aí então o Senhor Jesus falou, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam porque eu vim de Deus. E agora eu estou aqui. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. De fato, quem é filho de Deus, quem é seguidor de Deus, vê Jesus e o ama. Por que minha linguagem não é clara para vocês? Ele perguntou. Porque vocês são incapazes de entender o que eu digo, de ouvir o que eu digo. E aí ele falou mais, vocês pertencem ao pai de vocês. É a segunda vez que ele fala que eles têm um outro pai. Né? Eles retrucaram, não somos ilegítimos, somos filhos de Deus.
Não, 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 não. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, o adversário, o inimigo. E querem realizar o desejo desse adversário. Ele foi homicida desde o princípio. Ele trouxe a morte para o mundo. Adão e Eva morreram por causa da ilusão que eles aprenderam do inimigo. E nele não há verdade. E aqui, importante demais, grave isso. Quando mente, não há. Quando mente, fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e o pai da mentira. Cuidado com a mentira nos seus lábios. Se você carrega nos seus lábios a mentira, se você tem uma vida de mentiras, você está produzindo fruto do diabo. A única coisa que a Bíblia fala que o diabo é pai é a mentira. Não ande com isso na sua boca. No entanto, vocês não creram em mim porque eu digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Ninguém. Ninguém podia acusar Jesus de nada, mas queriam matá-lo. Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Porque eles tinham um coração duro e queriam o caminho do mal. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E você? E você que está ouvindo a Bíblia, você que está lendo a Bíblia, você que está acompanhando o texto sagrado, diga, você está ouvindo essas palavras? Qual a sua atitude? Você pertence a Deus? Você caminha com Deus? Bom, isso é você que vai responder e é isso que você que vai decidir. Eu já tomei minha decisão e por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.